Olá! Hoje, Natal, tempo de celebrar, tempo de reunir família, amigos, pessoas que amamos, tempo de mesa farta, tempo de alegria, de sorriso. Mas esse tempo também tem que nos chamar por uma reflexão muito mais profunda e muito mais relevante do que as mesas fartas, do que os amigos reunidos, do que família reunida. O Natal é um convite para pensarmos na presença e no reino de Deus entre nós. Eu quero ministrar nessa ocasião sobre o tema Natal, um sinal claro da presença de Deus entre nós. O texto básico para essa breve reflexão nesse Natal é Marcos capítulo 4, versículos de 36 a 41, que diz assim: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, talvez você se pergunte o que isso tem a ver com o Natal. O mais convencional é lermos textos como os textos que anunciam o nascimento de Jesus, que falam dessa promessa messiânica. Ok, mas o ponto fundamental do Natal é a presença de Deus entre nós e a diferença que essa presença faz. Mais do que nascer, o importante é quando Cristo nasce no ato de fé no nosso coração, na nossa vida. Que ele nasceu, isso é fato, inclusive fato histórico. Que ele viveu entre nós, isso também é fato. Que ele realizou um ministério, deixou um grande legado, também é fato. Mas o fato mais importante é, para além da realidade que Cristo nasceu, é que ele nasça pela fé em nosso coração. Significa que ele esteja presente em nós e entre nós. O Natal não é apenas uma promessa, mas uma realidade de que Deus se faria presente na história humana. Natal é o nascimento de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele foi chamado lá no Evangelho de Mateus de Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. O Deus que era transcendente agora se mostra imanente, presente entre nós, agindo entre nós. E automaticamente, quando ele se faz presente, a presença dele nos marca. O Natal é sinal claro da presença de Deus e do reino de Deus entre nós. O texto mostra aqui uma cena curiosa. Fala de homens, inclusive homens que lidavam bem com a ideia de barco, pescaria, tempestade, estavam dentro de um barquinho, um grande temporal aparece, as ondas começam a subir, inclusive começam a cobrir o barco, e eles ficaram apavorados, porque o barco já estava se enchendo. No meio daquele pânico todo, algo acontece. Jesus estava lá dormindo na polpa. Os discípulos então se aproximam, vendo-o dormir, começam a despertá-lo. E eles dizem: Mestre, você não percebe que nós estamos morrendo, que nós estamos por perecer? E assim que desperta Jesus, ele começa a repreender o vento. E ele diz ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento logo se aquieta e houve grande bonança. O que aparece na sequência é a surpresa dos discípulos. E diz: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa interessante. Isso faz um paralelo com a nossa história de vida. Todos nós, em algum momento da vida, agora, daqui a pouco ou mais distante, enfrentaremos tempestades, algumas terríveis. Algumas que vão realmente propor um entendimento de que o naufrágio será inevitável, de que iremos afundar, algumas vezes com a sensação de que perderemos mais do que dinheiro, tempo, perderemos a própria vida. E quando essas tempestades aparecem, temos que ter uma garantia de que Deus está presente. É a única garantia de que nós precisamos, não é alguém que entende bem de clima e que nos dê um sinal: olha, já vai passar a tempestade, se acalme. Não é alguém que entenda bem de tempestade ou de barco, de navegações, não é isso. Precisamos da garantia
da presença de Deus entre nós. Nesse caso, Cristo estava presente. Esse Deus entre nós, esse Emanuel, estava presente aqui nessa cena, dormindo, descansando enquanto o barco afundava. É interessante a tranquilidade de Cristo e o desespero dos discípulos, como há duas posições altamente antagônicas, distantes, contraditórias. A cena era a mesma, a reação diferente. Por que é que Cristo não se desespera? Não é porque o sono era demasiado e ele não percebera o que ocorria. Mas havia ali uma dimensão clara de quem estava no controle. Diante da tempestade, do vento forte, quem estava do domínio? Ele esperava que aqueles homens tivessem fé. E diz, ainda não tendes fé? Era um grande teste. Estava testando os discípulos quanto à fé. Se eles exercitassem a fé, o mesmo poder que Cristo tinha em mãos, que é o poder do Espírito de Deus, da presença de Deus na vida, os discípulos também poderiam se utilizar. Mas eles preferem o desespero. E a timidez espiritual, então, os fazem desesperar. E nesse momento de desespero, Cristo, então, repreende o vento e o mar. Cala-te, aquieta-te. E o mar se aquieta, o vento se aquieta e uma grande bonança é instalada. O que mudou o resultado? Poderia ter terminado em naufrágio, mas não terminou porque Cristo estava presente. Eu não sei quais são os seus projetos de vida, não sei qual é a sua história atual de vida, não conheço você, não posso mensurar nada. Mas há muitos projetos de vida que estão naufragando. Há muitas pessoas que estão naufragando no casamento, no trabalho, na vida financeira, na saúde física, estão se afundando. E nesse Natal, Natal como um sinal claro da presença de Deus, nesse Natal, o meu desejo e também a minha oração é que Deus se faça presente. O detalhe é que Ele só está presente aonde Ele é bem-vindo, aonde Ele é convidado, aonde Ele pode reinar, ser Senhor. Ele é o servo, como a palavra diz. Cristo se mostra como servo, mas a condição dele de servo é uma condição que ele buscou exercer, mas nunca anulou, isto nunca anulou o lugar dele. Ele é Deus, Deus entre nós, o Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Esse Cristo, esse Deus entre nós, é o sentido do Natal. Não adianta reunirmos mesa farta, muita comida, pessoas, alegria, gente bebendo, muito sorriso, mas às vezes lá no coração, lá no âmago, no lugar mais reservado da sua alma, lá dentro da sua consciência, você sabe que você está num projeto de vida que naufraga. Você sabe que sua vida está para se afundar, ou algum projeto da sua vida está se afundando. O que fazer? Que nesse Natal você possa invocar o nome do Senhor. Que nesse Natal você possa gritar pelo socorro do Cristo que se fez carne, do Deus entre nós, desse Natal, desse nascimento da esperança, desse nascimento da vida, do perdão, da graça, do poder, da misericórdia de Deus entre nós. O Natal, claro que o viés que se dá pelo comércio, né, pela cultura que estamos nela, não aponta para esse caminho, mas você sabe na sua consciência cristã de que Natal é muito mais do que aquilo que está na caricatura feita por essa cultura quanto ao Natal. Natal é Cristo, sobretudo o Cristo que nasceu, viveu e no final da sua vida se entrega por mim e por você para que tivéssemos perdão e salvação. Que esse Natal seja um sinal claro da presença de Deus na sua vida e da presença do reino de Deus na sua vida. Está afundando? Tem algum projeto que está naufragando? Grite por socorro. Há um Deus na sua vida e entre você e a sua família, no meio da sua família, que quer repreender o vento e o mar, que deseja sanar aquilo que te atormenta e gerar fé no seu coração. Portanto, o meu desejo, a minha oração, é que esse Emanuel, que esse Cristo entre nós, que esse verdadeiro sentido do Natal possa ser um sinal de presença de Deus na sua vida. E que essa presença de Deus possa te acalmar, não só o vento e o mar, não só a tempestade, mas acalmar o seu coração e te fazer entender de que dias melhores virão, de que a bonança está por vir,
de que Deus é um Deus de promessas e as promessas de Deus se cumprem fielmente, porque Ele é um Deus fiel. Deus te abençoe e que você celebre esse Natal na perspectiva da fé cristã, Cristo entre nós, presença absoluta de Deus e do reino de Deus entre nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.